Saudações, meu nome é Lucas Siqueira e Silva e eu sou aluno do curso de Engenharia Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e vou apresentar a temática de pesquisa na disciplina de Legislação, Ética e Cidadania sob instrução do professor Wilson José Gonçalves. O título do estudo em questão é Sustentabilidade na Engenharia Física, conhecimento de métodos de reutilização de energia em automóveis. Bom, primeiramente, vamos introduzir o resumo do artigo, que diz assim: trata-se do imenso consumo de combustíveis fósseis utilizados pelo setor automotivo e a quantidade de gases de efeito estufa emitidos na atmosfera pelo mesmo, sobretudo no que tange a sustentabilidade e a manutenção do ecossistema. Dedica-se também à atuação do profissional da engenharia física nesse cenário e seus respectivos limites de execução. Para tanto, o objetivo se volta para conhecer métodos que utilizem de uma energia já condicionada pelo veículo, a qual foi dissipada, para gerar outra vez energia e aplicá-la a fim de reduzir a emissão através da diminuição de gases de combustíveis necessários. O método de execução foi a pesquisa bibliográfica, na qual se pautou com base nos bancos de dados governamentais oficiais, nos sites, entre eles, Google Acadêmico, Explorer Digital Library, Science Direct, ResearchGate, domínio público e artigos da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, além das plataformas de dados ambientais. Os resultados indicam que os dados coletados que subsidiaram informações e conhecimentos sobre os métodos de reutilização de energia e sua observância relacionada à sustentabilidade aplicada no caráter multidisciplinar que o profissional da engenharia física contém, cuja soma dos materiais focam-se na redução de gases, permitindo vislumbrar a implementação dos métodos para a redução da deteriorização do ecossistema a partir da reutilização da energia dissipada. As conclusões são quanto à sustentabilidade do ecossistema, os quais regem sobre a conservação do efeito estufa pelos principais veículos de mobilidade, têm sua temática estabelecida no conhecimento de métodos de reutilização de energia em automóveis. Para compreensão da temática, é entender o contexto em qual se aplica. Isso é entender que, desde a Revolução Industrial, os humanos têm emitido cerca de 1,5 trilhões de toneladas de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera do planeta Terra. No ano de 2019, nós ainda estávamos bombeando aproximadamente 37 bilhões de toneladas a mais. Isso é, 50% a mais do que no ano de 2000 e quase 3 vezes mais do que 50 anos atrás. E não é apenas CO2, nós também emitimos e liberamos volumes crescentes de outros gases do efeito estufa, como metano e óxido nitroso. Combinando todos os gases do efeito estufa, estamos emitindo o equivalente a 51 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, mas elas precisam chegar a zero. Nos últimos anos, as consequências têm se tornado cada vez mais graves e mais visíveis, e quase todo ano algum recorde horrível é quebrado. Nós temos uma qualidade inferior do ar em grandes centros urbanos, mais ondas de calor, mais geleiras derretendo e a menor quantidade de gelo já registrada no Polo Norte. Também, nos últimos 22 anos, 20 tiveram recorde de anos mais quentes. A única maneira de limitar essa rápida mudança climática global é diminuir a emissão conjunta de gases do efeito estufa. Por isso, um dos objetivos da política energética é a redução das emissões desses gases. Os gases também são resultados da queima de combustíveis fósseis, a qual foi somente nos Estados Unidos responsável por cerca de 6,67 milhões de toneladas de CO2 no ano de 2018. Onde 27% desse número foi emitido pelo setor de eletricidade e 28% para o setor de transporte, o que engloba o movimento de carros, caminhões, trens, barcos, aviões e outros. Ou seja, com uma emissão resultante da combustão de combustíveis baseados no petróleo, como a gasolina, por exemplo, nos carros a combustão, ou até mesmo do uso da energia elétrica pelos veículos elétricos, ambos têm impacto somado quando se trata de gases emitidos. Nota-se que um emite indiretamente esses gases, que é o carro elétrico, porque ele usufrui de um fornecimento de energia sujo, que emite gases, e diferentemente do carro elétrico, que atinge o ecossistema de maneira direta pela emissão da queima dos combustíveis, é claro que ambos afetam o ecossistema. Ao entendermos o contexto ao qual se aplica, também é necessário que entendamos a sustentabilidade
no meio da engenharia física. Isto é, a sustentabilidade é um termo atrelado ao desenvolvimento sustentável, o qual tem seu significado pautado em suprir as necessidades do presente, visando o ecossistema futuro, de maneira que não afete as futuras gerações de manterem e preencherem as suas próprias necessidades. A engenharia física, por ser um estudo flexível das ciências naturais, capacita o profissional para atuar em diversos setores e, devido à sua multidisciplinaridade, pode ser atrelada à sustentabilidade ao focar em seu desenvolvimento para o funcionamento do ecossistema, incluindo setores automobilísticos visando a redução de gases de efeito estufa emitidos, como na temática em questão. Ou seja, a engenharia física, por ser um curso que entrega ao seu profissional uma disciplinaridade grande, os mesmos profissionais podem focar essas suas atividades e focar o seu tempo e os seus recursos em reduzir o impacto ambiental. Para isso, nos é traçado um objetivo, o qual se volta para conhecer métodos que utilizem de uma energia já condicionada pelo veículo, a qual foi dissipada, para gerar energia e aplicá-la outra vez no carro, e utilizar, por exemplo, de conceitos provenientes da engenharia física, tais como energia hidráulica, térmica ou das vibrações, para auxiliar e reduzir a necessidade de recarregar o carro elétrico ou abastecer o carro a combustão, permitindo-os maior autonomia e menos desperdício de energia, a fim de atingir por consequência a redução de combustíveis fósseis utilizados pelos automóveis e também reduzir as emissões dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera pelos mesmos. Para a constatação do estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual se pautou com base nos bancos de dados governamentais oficiais, nos sites entre eles o Google Acadêmico, IEEE Explore, Digital Library, Science Direct, ResearchGate, domínio público e artigos da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade no Brasil, além das plataformas de dados oficiais ambientais como a Agência Internacional de Energia e de dados de fabricantes de carros elétricos como a Tesla e BYD. Conta também com as pesquisas energéticas publicadas pelo setor de energia da Bloomberg, sendo que para isso foi criada uma pasta e colecionou arquivos e materiais bibliográficos pertinentes à temática. Após isso, foi realizada uma leitura objetiva e a seguinte avaliação crítica dos materiais, de forma a permitir um juízo de valor sobre o tema em questão. Da metodologia, obteve-se os resultados que foram dados coletados, que por sua vez subsidiaram informações e conhecimentos sobre os métodos de reutilização de energia e de sua observância relacionada à sustentabilidade na engenharia física, cuja soma dos materiais focam-se na redução de gases. Com esse material, foi possível vislumbrar a implementação dos métodos para a redução da deteriorização do ecossistema por intermédio da engenharia física. Os resultados obtidos e examinados na pesquisa sinalizam que aplicar os métodos para regeneração da energia dissipada pelo veículo e o seu conhecimento podem ter um impacto significativo no consumo de energia elétrica e no consumo de combustíveis fósseis, ambos utilizados para reabastecimento dos carros e também na emissão de gás carbônico, já que os automóveis utilizariam menos combustível para se locomover. Conclusão. Mediante a temática, o que se pode inferir é que a utilização de métodos para a recuperação da energia, em primeiro estágio, trata-se de ser um método pouco conhecido e pouco comentado na literatura atual, e a sua eficácia é provada ao utilizar de princípios abordados na engenharia física para efetivar uma sustentabilidade no setor de transportes e de energia. Dessa maneira, tem-se o entendimento que a temática abordada é objeto homogêneo ao impacto socioambiental e o conhecimento dos métodos de regeneração de energia dissipada com o objetivo de ampliar a sustentabilidade no setor automotivo. A resposta se apresenta como a indicada e reforçada, em virtude do estabelecimento da sustentabilidade do ecossistema, principalmente pelo seu baixo custo de produção e fácil viabilidade, os quais regem sobre a conservação do efeito estufa pelos principais veículos de mobilidade, têm a sua hipótese fundamentada no conhecimento dos métodos de reutilização de energia em automóveis e a atuação do engenheiro físico na área em questão. E tornar conhecimentos, os métodos podem ter impacto nas próximas tecnologias com o foco de diminuir a poluição atmosférica. Ou seja, a temática em questão é forte atrelada, principalmente,
a redução de emissão de gases carbônico e de gases do efeito estufa emitido pelos carros a combustão e elétrico. O carro elétrico, por não necessitar da combustão, acaba afetando menos o meio ambiente em comparação com o carro a combustão. Porém, ao observarmos por outro lado, é notável que os carros elétricos, eles ainda têm a sua parte voltada para a poluição atmosférica quando ele necessita de fontes de energia não renováveis, como carvão e petróleo, para sua constatação elétrica. Ou seja, a temática em questão, além de atuar diretamente na emissão de gases carbônicos pelos carros, também atua na redução da demanda energética para reabastecimento desses carros, principalmente o elétrico e a combustão, onde ambos necessitam menos de fontes de energia para se reabastecer, permitindo maior autonomia ao veículo. Então, essa foi a temática abordada durante as aulas de Legislação, Ética e Cidadania, sob supervisão do professor Wilson José Gonçalves. Se você gostou do vídeo e gostou de observar uma nova maneira para reduzir o impacto ambiental no setor automotivo e, em especial, no setor de energia, deixe seu like, seu comentário, sua dúvida. O link para o artigo vai estar na descrição. E é isso. Obrigado a todos. Fui!